Olá, dando continuidade aqui ao nosso vídeo. Agora que nós já implementamos todos os botões, agora a gente precisa dar funcionalidade para eles, para que a gente possa somar. Mas lembrando que a nossa calculadora, ela faltou o sinal de igual aqui, né? Para poder somar. Então a gente vai fazer uma pequena mudança aqui no último, no nosso último procedimento, que é a sequência 4. Aí aqui ao invés da vírgula, nós vamos colocar o sinal de igual. E aonde a gente tinha colocado o ponto, vamos colocar a vírgula, certo? Pronto, agora, se a gente olhar aqui, dá um refresh. Agora a gente já tem um sinal de igual aqui. Como é que a gente vai fazer para isso aqui funcionar? Eu quero que quando eu tocar no 1, apareça o 1 aqui. 2, aparece 2 aqui e assim por diante. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui em blocos, vamos escolher esse aqui. Lá embaixo, no nosso componente dinâmico, é o botão, tem um evento. A gente pode criar os botões, ok? A gente pode criar o botão. E também tem um evento de clique no botão. A gente pega o evento de clique. Vamos colocar aqui embaixo, para ficar organizado. Quando eu clicar no botão, eu quero que apareça o número aqui na nossa caixa de texto. Então a gente vai pegar a caixa de texto, vamos pegar o campo texto, que é onde a gente quer que apareça. Como é que a gente faz para pegar o que está dentro do botão? Aqui no nosso botão dinâmico, a gente tem a opção de pegar o texto, certo? Seria o get texto. Então aqui a gente tem obter texto. Qual é o texto que eu quero obter? O do botão que eu tiver clicado. Então basta eu botar aqui o id. O id vai ser o id que eu cliquei. Se for o id 1, ele vai botar o 1, se for o 2, ele vai botar o 2. Então, se a gente testar aqui agora, desde que eu cliquei no 1, ele já adicionou 1. Se eu clicar no 2, ele vai adicionando o 2, o 5, o 8, o 9. Só que ele está apagando o anterior. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele, além de colocar 1, ele coloque o 2. Se eu quiser digitar o 12, por exemplo. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente não vai só adicionar o número, a gente vai adicionar o que já está dentro da caixa de texto. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar juntar. Como é que a gente junta os textos? Aqui na nossa opção de texto, a gente tem aqui, ó, justamente essa opção de juntar aqui. Ó. A gente vai colocar aqui e essa parte aqui, ó, a gente vai colocar embaixo, porque é o número que a gente acabou de digitar. E em cima tem que ter o que já tem dentro da caixa de texto. Então a gente volta aqui na nossa caixa de texto e vamos pegar o texto que já está dentro dela. Então a gente pega o texto aqui, ó, que já está dentro dela, e a gente vai juntar com o que a gente vai digitar. Então agora, se eu digitar o 1, veja que ele já virou 91, ele não apagou o 9. Se eu digitar o 2, ó, 912. Então ele não está apagando mais. Se eu botar os sinais aqui também, ele vai adicionar aqui. Agora a gente precisa melhorar. Primeiro, a gente só pode digitar os números e um sinal, e depois do sinal mais números. Okay? Por exemplo, eu posso digitar 12 mais 6. Depois eu clicar em igual para dar o resultado. Então, como é que a gente vai saber que ele digitou um sinal de mais ao invés de um número, por exemplo? A gente vai ter que criar uma variável. Aqui nós temos a variável. Vamos criar uma variável global. E o nome dela vai ser... eu já tinha criado um aqui, vou deixar ela aqui mesmo. Operador. Você pega uma variável, você pode mudar o nome dela aqui, e ela vai ser uma caixa de texto vazia. Okay? Esse operador, a gente vai modificar ele, certo? Vou botar aqui em cima. Ele vai ser o id. Na verdade, ele vai ser
que a gente digitar lá, ok? Então toda vez que eu digitar um número, ele vai trocar o que tem aqui dentro. Por exemplo, se eu digitar um, ele vai ser um. Se eu digitar o mais, ele vai ser o positivo ali. Então, a gente já tem uma variável que pega o botão que a gente digita. Então, a gente vai precisar saber se ele é um número ou um operador. Então, vamos fazer primeiro, deixa eu sair daqui, essa operação de mais, de somar aqui. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que verificar. A gente vem aqui em controle, pega um C então, vamos colocar aqui embaixo. Isso aqui a gente coloca aqui, que ele vai ver uma condição. Qual é a condição? Vem aqui em loja, a gente vai pegar um comparador, certo? A gente vai ter que fazer duas comparações. Pega esse E aqui, a gente pega esse igual aqui. Vamos colocar aqui no segundo. Se o texto digitado, vamos duplicar isso aqui, ó. A gente pega uma caixa de texto vazia, for diferente de igual e se o texto digitado for diferente de mais. Então ele está verificando duas coisas aqui. Se ele for diferente de mais e se ele for diferente de igual, não esqueça de mudar aqui o sinalzinho. Ele pode ser igual ou diferente. Ele vai fazer isso aqui. Se ele for igual a mais, ou se ele for igual ao sinal de igual, ele não vai fazer nada. Ok? Então vamos reiniciar aqui para a gente ver se está funcionando. Se eu clicar no 1, espera aí. Se eu clicar no 1, ele vai digitar. Agora eu vou clicar no mais aqui, ó. Não fez nada. Se eu clicar no igual aqui, ó, ele não fez nada. Certo? Por quê? Ele entrou nessa condição aqui. Na verdade, inicialmente, a gente não precisa de comparar aqui o sinal de positivo. Ele só precisa do igual, porque a gente vai precisar do positivo aqui para ele somar, ok? Então vamos ver. Se ele for diferente de igual, ele vai continuar digitando o texto. Agora, se ele for igual, se eu clicar no igual, ele vai ter que somar os textos que estiverem aqui. Por exemplo, aqui eu tenho 1 mais 9, ele vai ter que somar, certo? Esse sinal aqui, esse foco aqui está atrapalhando um pouco. A gente vai tirar ele aqui. Vamos tirar o foco aqui, desativar. Okay? Agora, se ele for igual, ele vai ter que somar. Então a gente bota aqui um se não ser. Agora sim, se ele for igual ao igual, eu poderia botar só o se não, mas a gente vai precisar fazer mais comparações aqui. Agora, se ele for igual, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o que tiver aqui dentro e vai ter que somar. Ele vai ter que pegar o primeiro número e somar com o segundo. Ele está separado aqui pelo sinalzinho de mais. Como é que a gente vai fazer isso? Se ele está na mesma caixa de texto. Quando estava na caixa de texto separada, a gente somava uma com a outra. Mas agora que eles estão na mesma caixa de texto, a gente vai ter que separar esses números primeiro, para depois somar um com o outro. Então, a gente vai precisar separar o número e depois somar, ok? Então o vídeo já está batendo 10 minutos. Vamos continuar no próximo vídeo, ok?